Então, eu tenho muito prazer em dar-vos esta aula, porque é uma aula totalmente inventada por mim, como muitas coisas não são totalmente inventadas, são um bocadinho inventadas por mim. Acrescento-lhes, digamos, uma criatividade minha, mas esta é totalmente inventada por mim, no sentido que, desde o princípio, eu senti necessidade de pintar. Como vocês sabem, eu entrei para as Belas Artes com 16 anos e vivi a minha vida inteira ligada às artes plásticas, portanto a cor para mim é fundamental. E quando comecei a pintar e senti necessidade de o fazer, não tinha bem consciência porque é que eu estava a fazer, não é? Fazia porque sentia que me dava prazer e que era mais fácil para mim interpretar. E levei anos a pintar e depois a ensinar a pintar, continuando a não ter ainda completamente consciência de porque é que eu pintava. E finalmente, o ano passado, se é ano passado, não talvez há 2 anos, 3 anos, não sei, começou-se a fazer uma síntese na minha cabeça da razão porque é que eu estava a pintar, que é realmente uma razão muito importante. Eu vou dizer mais ou menos em síntese como é que ela se resume e depois vou-vos explicar isto tudo por aqui fora. É assim, é que pintar faz apelo aos sentidos e os sentidos têm a ver com aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente é a alma. Ou seja, quando nós pintamos, saímos do plano mental, saímos da lógica mental, que eu acho que possui tantos astrólogos que fazem imensos raciocínios sobre o tema e não estão a ter intuições. E não estão a ter intuições porque raciocinam demais sobre o que estão a ver. Eles têm que se entregar e deixar que a intuição venha. Se tiver ali a cor, como a cor obriga a sentir, a cor é o canal direto para a intuição. Eu levei muito tempo a objetivar, é como outro que fazia prosa, não é? Diz uma mulher, sem saber que estava a fazer prosa. Eu também estava a fazer isto, que é extraordinário, a ensinar as pessoas a ir diretamente à intuição, sem ter consciência que era isso que eu estava a ensinar. Portanto, a partir do momento que eu tomei essa consciência, fiz esta aula, já a dei aqui uma vez, mas sem ainda estar em PowerPoint, e se não me engano é hoje a primeira vez, ou foi o ano passado que nós fizemos, foi já o ano passado que fizemos o PowerPoint, Portanto, mesmo para as meninas do Porto, tenho muito gosto em dar-lhes esta aula, para elas é a primeira vez, e pronto, vou-vos dar então a explicação desde o princípio para vocês perceberem o significado das cores e como elas vos podem ajudar a interpretar. Portanto, não é só para ser bonitinho, não é só porque é mais fácil, é porque elas diretamente conduzem-nos para a intuição, sem nos deixar ficar no plano mental, sem nos deixar ficar a fazer raciocínios abstratos que não têm que ser feitos diante de um tema. O tema tem que ser diretamente à essência, a qualquer coisa que solta a mente para que ela fique inspirada. E a cor obriga a soltar a mente, ou seja, a mente inferior, neste caso. Para, sem dar por isso, estar a entrar na mente superior, porque a cor leva diretamente a entrar na mente superior. Este é o meu segredo das cores, já disse, já está dito, e agora vou explicar. Portanto, Vênus é o gérmen da vida, da forma e do amor, como vocês já sabem, como eu já vos expliquei. Portanto, isto quer dizer que o sentido estético é venusiano. Isto quer dizer que quando nós temos uma emoção estética, nós estamos a entrar em empatia com o arquétipo da ordem. Temos a entrar em empatia com qualquer coisa que não sabemos o que é, mas que é realmente a unidade da vida, não é? A Vênus produz unidade e a obra de arte também produz unidade porque ela é uma emoção que acorda em nós a memória arquetípica de unidade da alma. E ao mesmo tempo a noção do belo, que é o padrão arquetípico, um dos padrões arquetípicos da unidade da alma. Portanto, Vênus é o gérmen da vida, da forma e do amor. Pintar um tema natal é... Espera aí, estou com os óculos errados. São estes. Pintar um tema natal é introduzir uma componente venusiana que obriga a sentir o tema e não apenas a interpretá-lo mentalmente. Portanto, é isto que eu vos disse há bocadinho e que está agora aqui. Eu te pôr-vos umas corzinhas porque achei que ficava engraçado com as cores. Agora tem aqui o Dane Rodear, pintado, só para mostrar o que é um tema pintado, não é? É uma homenagem que eu faço ao Dane Rodear. Não vou
prolongar, não vou interpretar o tema dele, só dizer que ele vem de Virgem para Peixe, portanto ele vem também de uma energia mental, ele tinha Júpiter em Gêmeos, reparem, mas já estava conjunto com Neptuno e Plutão e Marte. Neptuno e Plutão é a geração do Fernando Pessoa, é a geração que eu costumo dizer que pensaram por todos nós, porque foram o mais longe possível que podem ir no pensamento. Porquê? Porque o Plutão obrigou a ir o mais fundo possível e o Neptuno obrigou a procurar o absoluto pela mente inferior, ou seja, o Mercúrio não pode ter ido mais longe do que eles foram. Mas como estava lá o Neptuno, que é uma dimensão unitária, eles transcenderam o signo de Gêmeos para encontrar uma inspiração no fundo dos Gêmeos. É como se religassem os Gêmeos ao Aquário, qualquer coisa assim desse tipo. Não é? Encontrar uma dimensão universal através de um signo que por si não tem essa dimensão. E ele fez esse caminho, portanto, indo do abstrato, indo do rhythm of fullness, o ritmo da totalidade. De resto, eu já disse isso algumas vezes. Com 94 anos, portanto, ele ultrapassou o ciclo do Urano, que é 84 anos, e aos 90 anos ele ainda escreveu um livro, e quando eu li esse livro, li-o cá, traduzido, foi em setembro, foi no verão, fim do verão, eu pensei, este senhor fechou o ciclo daquilo que ele procurava, ele encontrou, porque quem lesse aquele livro nem sabia que ele tinha sido astrólogo, ele nem falava já em astrologia, já era tudo, estava acima, coisas lá para cima, completamente ligado a dimensões espirituais e neptunianas e tudo. Eu pensei, ele encontrou a resposta que procurava, já se pode ir embora. E quando eu cheguei, isto passou-se em 85, quando eu cheguei ao Brasil em novembro para o Congresso foi em novembro, foi o tal do dia dos meus anos, não é? 23 de novembro, a senhora, a diretora da SARS, veio pedir um minuto de silêncio porque o Rodiar tinha morrido há um mês e a viúva do Rodiar sabia que havia um congresso de astrologia e pediu a toda a gente que fizesse um minuto de silêncio. E, portanto, ele deve ter morrido na altura em que eu estava a dizer, a pensar, ele pode-se ir embora porque encontrou a síntese do seu caminho, que é realmente evoluir por peixes, ou seja, ele sintetizou tudo isto e encontrou uma expressão neptuniana, não é? Ele vem da casa 9 para a casa 3, portanto, a missão dele é trazer a dimensão superior para o cotidiano, ele veio ensinar, neste caso, numa última dimensão neptuniana, toda esta potência mental que ele tinha, que ele trazia, foi pioneiro, Sol em Carneiro, não é? Portanto, cumprindo o seu destino, não é? Portanto, isto para dizer que, para mostrar um tema pintado para as pessoas perceberem quem pode ver esta aula e não sabe de que é que eu estou a referir, o que é pintar um tema. Vamos continuar, se faz favor. Dizer só uma coisa já agora, que ela disse nessa altura, a mulher do Rodiar, que quando ele estava a morrer, ele vivia alguns na Califórnia, que havia uma praça pública em frente, as pessoas sabiam, os alunos dele e as pessoas que o admiravam, que ele estava muito doente, estavam todos na praça, sabiam que ele estava a morrer. E ele pediu para as pessoas se vestirem de branco e cantarem. Terem uma vela na mão e cantarem. Que as pessoas estavam com uma vela, toda a gente a cantar, vestido de branco, em público, no jardim, não sei, lá ao pé da casa dele, e quando ele se foi embora. Portanto, é uma maneira muito bonita de morrer, e eu acho que ele merecia aquela morte, e gosto também de contar isto às pessoas. Gosto porque se ele não tivesse existido, nós não estávamos aqui. Portanto, vocês bem lhe podem agradecer também. Bom, portanto, vamos então continuar, Alexandre. Não está cá? Não estás cá? Sou eu que comando. Desculpa lá, eu estava tão fascinada com o Rodiar. Portanto, a cor obriga Mercúrio a alinhar com Vênus na interpretação. Portanto, a cor sugere Vênus, uma emoção venusiana, e o Mercúrio não tem outro remédio senão ir lá ter com ela, porque a Vênus está já a usar a cor para interpretar. Ou seja, atravessar a vibração do coração e passar da mente inferior à mente superior, do raciocínio à intuição. Portanto, foi o que eu vos expliquei, mas aqui está tudo cheio de corzinhas a explicar melhor. Então, temos aqui, portanto, deste lado temos uns hemisférios. Então, por uma vez, o hemisfério esquerdo é Mercúrio, hemisfério esquerdo, racional, está na sombra neste caso, porque o que tem que estar na luz quando a gente interpreta, quando a gente vai para a astrologia é este, não é? E temos este hemisfério, que é o hemisfério direito, que eu identifico sempre com o Urano, que é a oitava superior de Mercúrio, mas que desta vez eu acrescentei Vênus. Vênus faz parte do hemisfério direito. Porquê? Porque
A mente superior é a primeira vibração da alma, ensina a ciência esotérica. E a alma é a vibração do coração. Portanto, quando nós passamos para a mente superior, a mente inferior tem que atravessar sempre Vênus, tem que atravessar sempre o coração para chegar à intuição. Uma intuição, uma criatividade, mesmo que um artista não seja conscientemente espiritual, ou julgue que não é espiritual, ele ao criar, ele está sem saber a unir a mente inferior ao coração e a criar. Porque não se pode criar sem intuição e não se pode criar sem mente superior e não se pode criar sem alma. Isto também é importante perceber. Não há criação, não há criatividade nenhuma que nasça do outro lado que não seja da alma. Ou seja, o plexo solar que acaba, ou melhor, o Mercúrio, a mente inferior, que acaba no plexo solar e não chega ao coração, pode fazer imensos raciocínios, mas deslaça como a maionese, não chega a criar, não chega a unir, não chega a fazer síntese, não tem como fazer síntese. Quem faz síntese é a mente superior, quem faz síntese é a mente unida ao coração. Bom, e agora vamos continuar. Vênus tem uma íntima relação com o conhecimento sintético, que é, no fundo, o que é um símbolo, senão um conhecimento sintético. Juntamente com Urano, podemos identificá-la com o hemisfério direito. Era o que eu vos estava a dizer há bocadinho, o que eu vos expliquei, não é? Que é bonito. E então... Diz o astrólogo e cientista Luc Biget, isto que ele diz é fantástico, é lindíssimo, Vênus é um conhecimento duplo, que apreende pelo significado e pela essência. Permite um contacto direto com as energias que habitam a consciência. Portanto, digamos que através de Vênus e do coração nós chegamos à unidade. A essência é a unidade do ser, não é? A essência é o uno. E é, ao mesmo tempo, o coração da alma, que é a mónada, que é Deus em nós. Não é? Portanto, Vênus é um conhecimento apreende pelo significado, portanto, apreende o significado, digamos que Mercúrio, a mente, é quem exprime o significado, mas não é só a mente que explica o conhecimento, a essência. Tem que haver uma emoção, tem que haver um sentimento, e então aí já está o coração presente e Vênus está presente. Atravessa Vênus essa dimensão. Permite um contacto direto com as energias que habitam a consciência. Vênus é um fator unificador da dualidade. Portanto, voltamos aqui, isto é algo que eu ensino também, diz que o amor é sair da dualidade, é sair da divisão, e que Vênus é a primeira germen do amor, é o primeiro germen dessa vida unificada, mas nesta dimensão, que estamos agora a falar da cor e da forma, portanto, Vênus como sentido estético, ela é um fator unificador da realidade. Ou seja, ela, um quadro, uma obra de arte, ela une-nos à unidade da vida, une-nos ao arquétipo do belo, que é uma dimensão, que é uma sabedoria universal. Não é? Estamos mais perto da ordem quando estamos numa emoção estética, estamos mais perto daquilo que é a intenção divina da criação, o arquétipo da forma da criação. Por isso é que Germen é também o germen da forma. Isto são coisas lindíssimas e que as pessoas não sabem e que eu tenho um prazer muito grande em ensinar-vos e acho que é um privilégio saber estas coisas. Neste mundo em que ninguém sabe nada de coisa nenhuma. Pintar um tema a cores desperta e conduz a uma interpretação sintética e unificadora. Claro que isto é a consequência do que eu acabei de dizer, do processo evolutivo que o tema simboliza. Portanto, se nós queremos pintar se nós queremos conhecer um tema e conhecer um tema e interpretá-lo bem, é saber fazer a síntese daquilo tudo e ver e sentir a evolução da pessoa, sentir em que ponto é que a pessoa está da sua evolução e o que é que o céu quer para ela como evolução. Isso é que é interpretar um rema. Tudo o resto é conversa que demanda umas bocas, mas que não ensina a ninguém quem é, percebes? Portanto, é bem que percebam isso. Portanto, pintar um tema a cores desperta e conduz a uma interpretação sintética e unificadora do processo evolutivo que o tema simboliza. Portanto, ajuda a perceber o tema, ajuda a perceber para onde é que a pessoa vai. Se eu tenho ali o fogo do Leão e o fogo do Sagitário e tenho 5 planetas no fogo do Sagitário e 2 no fogo do Leão, eu já sei que há uma dominante sagitariana e que aquela pessoa está mais perto da verdade do que um qualquer que tem só planetas em Leão, por exemplo. Eu sinto aquele fogo do Sagitário chamar para aquela pessoa, por exemplo. É um exemplo. Conhecer através de Vênus é conhecer pelos arquétipos que iluminam a memória da alma.
Este conhecimento é um novo nascimento que nos devolve ao nosso eu eterno, à consciência de quem somos. Portanto, dou-vos um segundo para pensarem um bocadinho o que isto quer dizer, porque isto é profundo e é um bocadinho hermético, mas pensem um bocadinho o que é que isto quer dizer, tem a ver com o que eu acabei de explicar. Não é? Portanto, conhecer pelo coração é exatamente conhecer pelos arquétipos, não é? E isso produz intuição. E só este conhecimento, vou pôr ali o só, devia pôr o só, é que nos devolve ao nosso eu eterno, à consciência de quem somos. Ou seja, o Mercúrio, se não entrar no coração, se não atravessar o coração, ele jamais nos levará ao nosso eu eterno ou à consciência de quem somos. Jamais. Ainda ontem eu estava a ver o tema de uma pessoa com Sol, é uma pessoa ótima e muito inteligente, com Sol em Virgem no meio do céu e Mercúrio em Virgem, oposto a Júpiter em Aquário. É uma pessoa que rejeita a astrologia, rejeita uma dimensão esotérica e é uma pessoa que tem muito inteligente, com um poder incrível de comunicação e de tudo, e muito boa profissional. E eu sinto que há nela uma insegurança que vem de não saber quem é, porque ela não encontra o seu eu eterno. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, ser super intelectual, fazer todos os processos, enquanto ela não aceitar este novo nascimento que nos faz a mente atravessar o coração e entregar-se para encontrar a intuição que nos devolve à consciência de quem somos, a pessoa fica aquém. Fica aquém e sente uma falha, porque ela nasceu para ter aquele Júpiter em Aquário identificado com aquele Sol em Virgem. Mas Sol em Virgem, como é que é? Não, sim, é o Sol em Virgem, porque é o Júpiter em Aquário, mas os peixes, ele está mesmo no fim da Virgem, portanto vem parar, faz oposição ao Júpiter em Aquário. E, portanto, ela não consegue aquela unificação, porque ela não se interessa por nada que seja esotérico, e ela há de viver sempre a estudar imenso, preocupadíssima com o seu trabalho e com uma insegurança ao nível da identidade, ao nível do seu eu mais profundo, porque ela não o vai encontrar. Porque só assim é que se encontra a nossa identidade total. Portanto, Gêmeos rege esotericamente o signo de Gêmeos, Vênus. É engraçado, vamos encontrar Vênus em Gêmeos, exatamente por causa disso. Vênus é o regente esotérico de Gêmeos, o signo da aprendizagem e da passagem de informação. Portanto, quando Vênus valoriza a informação, quer dizer que a informação começa a passar pelo coração, então o Gêmeo sai da dualidade, faz todo sentido. Vem parar à mesma coisa, no fundo, à interpretação dos regentes esotéricos. É isto? Em Gêmeos, Vênus é o amor ao conhecimento. Portanto, neste caso, não é o amor à forma, não é o amor sentido pela cor, mas é o amor sentido como a verdade do conhecimento. O amor à verdade é Júpiter, não é? Portanto, quando nós amamos a verdade do conhecimento através de Gêmeos, nós temos, sem dar por isso, a passar para Sagitário. A chegar ao Sagitário, que é o signo da intuição da verdade. Portanto, digamos que uma Vênus sem Gêmeos é talvez uma Vênus mais jupiteriana, não é? Porque ela identifica-se, é o amor ao conhecimento que faz o conhecimento tornar-se a verdade para nós. Se nós não temos amor ao conhecimento, nós nunca teremos fé. A fé parte desse amor ao conhecimento. Eu amo profundamente a astrologia, agradeço-lhe toda a minha vida, por isso é que esta fé é desta maneira. Portanto, quando vocês começarem a amar a informação que vos ilumina e que vos traz a verdade, vocês são seres sagitarianos. E a Vênus tem o seu papel ali, que é de fazer aquele processo de identificação emocional da pessoa com a verdade. Ou da pessoa com a forma, ou da pessoa com a flor, ou da pessoa com o namorado, ou da pessoa com o filho. Vênus é o elemento unificador. Bom, portanto, há uma afinidade entre Vênus e o número 5. Eu pus isto aqui outra vez, que é engraçado, porque 5 é a criatividade. E Vênus rege o quinto raio. Vou-vos dizer isto aqui. Portanto, nós somos filhos da mente. Isto é uma frase do Alan Oken que eu acho muito bonito. Somos filhos da mente. Vênus também rege esotericamente o quinto raio, definido como o raio da mente, o raio da ciência, o raio do conhecimento concreto, o portal para a mente de Deus. Eu acho esta frase linda como definição do quinto raio. Bom, portanto, toda a ciência, todo o conhecimento
quando a gente o sente como verdade, tem lá a Vênus presente. E é engraçado, porque quando eu soube isto, quando eu soube que o quinto raio era Vênus, isto foi aqui há uns anos atrás, e eu não tinha bem esta consciência, eu achei muito estranho. Digo assim, mas que estranho. Então, Mercúrio, que eu julgava que era o quinto raio, porque eu achava que a ciência era uma coisa racional, não é? É tão habituada à perversão da ciência como ciência materialista, eu perdi completamente a noção que a ciência tem tudo menos materialismo. Eles é que a materializaram, eles é que a reduziram, não é? Portanto, eu dizia, não, mas a ciência devia ser Mercúrio. Como é que o Mercúrio está no... O Mercúrio rege o quarto raio, que é o raio da harmonia através do conflito, é Mercúrio que rege. E Vênus rege o quinto raio. E eu tenho uma amiga minha, que foi a minha aluna, que é cientista, que é matemática, e que é uma pessoa muito especial e muito profunda, e que sabe muito da Alice Bailey, da obra da Alice Bailey, a Maria João. Foi com ela que eu fui a Londres e ver o seminário do Alan Ockham, e foi ela que me desafiou a ir, e foi depois disso que eu conheci o Alan e que trouxe o Alan para cá. E ela disse, não, a Maria Flávia não está a ver bem, é que conhecer implica sentir a verdade daquilo que nós conhecemos. E conhecer para um cientista é sentir a ordem, é ver o maravilhoso que é a criação, é ver o extraordinário. Quando ele descobre uma lei, ele emociona-se e identifica-se com o extraordinário que é a criação. E isso há um elemento amoroso ligado ao conhecimento científico. O conhecimento científico não é abstrato, não é mental, não é só mercuriano. Os homens fizeram dele uma coisa abstrata. Mas o conhecimento científico é quase um louvor a Deus. Eu sinto a obra perfeita, eu sinto a obra, conheço as regras da obra e isso dá-me uma sensação de gratidão enorme. Isso é Vênus. E ela é uma matemática, cientista e matemática que já estudou investigação matemática com altos matemáticos em Londres e em Inglaterra. Portanto, ela sabe muito bem o que estava a dizer. E eu fiquei muito agradecida do testemunho que ela me deu e percebi o que era o quinto raio. Portanto, é o raio da mente, é o raio da ciência. Portanto, ciência em todo o sentido. Ciência esotérica e exotérica. Toda a ciência implica uma adesão amorosa à ordem. Portanto, o conhecimento da ciência. E é o raio do conhecimento concreto e o portal para a mente de Deus, como alguém definiu o quinto raio. Portanto, vamos continuar. Portanto, temos o homem, que é também o número 5. O homem é o número 5, porquê? Porque é criativo, porque o que o distingue do ser animal é ser criativo, é o seu potencial de criatividade. Ele é capaz de acrescentar alguma coisa ao mundo. E esse número 5, como vê, é a estrela de 5 pontas. Isto é o homem do Leonardo da Vinci, que ele pôs o homem no centro, pôs lá a estrela no centro, para mostrar que o homem era criativo. A casa 5, que é a casa da criatividade, tem a ver com Leão, que é a essência do ser humano, e por sua vez Leão, que é a essência do homem individualizado, também tem uma afinidade com a mónada, porque as mónadas são individualizadas. As mónadas são chispas divinas individualizadas, que nasceram à matéria através de uma alma, para ganhar consciência de Deus na matéria, através da viagem da alma na matéria. Portanto, as mónadas também são individualizadas e também é através delas que vem a nossa criatividade, não é? Portanto, este número 5 é o número do homem, é o número da criatividade, é o número do leão e é o número da mónada, em última análise, a gente pode dizer de uma certa maneira, encarnada na Terra. Portanto, vejam como Vênus, ao identificar-se com o número 5, também se identifica com o ser humano e com o potencial amoroso do ser humano. Os animais, eles identificam-se, eu acho que eles já têm, mas não sei até que ponto isto é ortodoxo, que eles já tenham um gérmen venusiano, porque um amor de um animal ao seu dono já é uma gratidão pelo dono, o despertar para outra dimensão. Portanto, há um lado completamente lunar na fixação do animal ao dono, não é? É a lua que encontra o seu centro no dono, mas para lá da lua eu penso que já há um vislumbre, e essa é a grande alegria do animal, um vislumbre de qualquer coisa venusiano que o liga por gratidão. Eu li isto uma vez num livro sobre os animais, e eles diziam, esse livro é um livro muito bonito, é a única coisa que eu li válida sobre os animais, dizia que os homens estão muito longe de saber o que é a relação que eles devem ter com os animais, sobretudo com os animais domésticos, que estão ali para que os homens os ensinem, para que os homens os guiem na sua evolução. E um animal doméstico bem tratado e bem amado, ele sai da alma grupal e começa a despertar para a alma individualizada, porque identificação com o seu mestre, com o seu dono, não é? E a alegria do animal é tal
que ela explica lá no livro, que é por isso que os cães dão saltos à volta dos donos. As pessoas dizem, que engraçadinho está a saltar. Aquele salto é um salto metafísico, ele salta porque ele já tem a intuição da verticalidade que ele um dia pode vir a ser pela luz que o dono lhe traz, pela luz de empatia e de primeiro vislumbre de vibração amorosa que o dono tem com ele. É fantástico. Nós não podemos abandonar os nossos animais, não podemos deixá-los, não podemos tratá-los mal, porque é uma enorme responsabilidade. É uma alma coletiva que está a dissociar-se, é uma alma que está a dissociar da alma coletiva através do dono. É o caminho que ele tem. E eu uma vez, já agora eu disse isso no outro dia, digo isto muitas vezes, mas já disse, repito e peço desculpa. Uma vez que eu estava a meditar lá na praia, no fim do verão, lá na Praia Grande, e vi um homem a correr com o cãozinho corria e o homem correu. Eu disse isto na última aula do primeiro ano, mas não vos disse a vocês. O cãozinho correu, o homem correu, o cãozinho correu. Eu pensei que engraçado, o cãozinho está realmente, o centro do cãozinho é o dono. E ele, ao ter aquele centro, ele sai da alma coletiva, porque o centro já não é alma coletiva informe, não é? A alma coletiva da raça, daquela raça que não é individualizada, mas já é alguém que, neste caso, não é ele, é o dono. Mas nós, adultos, nós seres humanos adultos, o processo é exatamente o contrário do animal. É sair da descentragem, é deixar o centro do outro. A paixão é o outro, estar centrado no outro. Aquele amor que cria grandes cenas de ciúmes e cria possessividade e cria ciúme. Tudo isso ainda é como que um remanescente animal, ainda é o animal com o centro no seu dono. Os outros não são nossos donos, os outros não têm que ter o nosso centro. Nós não temos que projetar neles a razão de ser da nossa vida, porque eles não têm poder para isso, nem capacidade, e vão mais tarde ou mais cedo desiludir-nos. Portanto, esse elemento de centragem é que define a mónada e que define o número 5 e que define a criatividade do homem. Diferente do animal, obviamente. Portanto, e que não vai... Ora, sempre que a gente se descentra num ser humano, nós perdemos criatividade, perdemos centragem, perdemos equilíbrio, perdemos individualidade. Portanto, todo o processo de individuação passa por esse reencontro com esse centro interno, que no fundo nos é também trazido através de Vênus. Eu agora já estou aqui a dar uma saída, digamos, uma bisca mais esotérica, mas de qualquer maneira eu tinha hesitado por aqui o homem porque eu sabia que ia parar ao outro lado, mas acho que é importante, já que se fala de Vênus e do número 5, já agora dizer isto também. Agora temos o zodíaco e temos as corzinhas todas do zodíaco, como vocês veem aqui, por exemplo. Portanto, temos os vermelhos, eu depois volto a dizer-vos isto, temos os vermelhos para o fogo, cada fogo tem uma tonalidade de vermelho, não é, o leão é mais o vermelho mais amarelado, mais doirado, porque é o sol, deveria ser, o vermelho puro é o carneiro, e o vermelho rosa, mais rosado, é o sagitário, porque já é o vermelho, digamos, de uma consciência superior, já é o vermelho da emoção de verdade, digamos, universal, não é? Portanto, já é um outro tipo de fogo, já é o fogo de Júpiter, já é o fogo da fé, que é um fogo arroxeado, é um rosa arroxeado, não é? Portanto, por aqui depois temos o amarelo, que é o plexo solar, que é o Mercúrio, que é o que há de mais mercuriano, mais abstrato, onde ainda não há emoção, onde ainda não há sentimento, há puro raciocínio mental, não é? Mas já agora temos o ar da balança, que já é um azul doce, um azul clarinho doce, porque já tem, e no ar da balança já há o elemento venusiano, no ar da balança já há uma componente emocional que não existe nos gêmeos, não é? E depois temos o aquário, que é a alta frequência, onde já é a mente superior, já é a intuição a reinar, onde é já a intuição, digamos, a tomar o lugar do Mercúrio totalmente, não é? Portanto, temos estes 3 ares, depois temos as várias águas, temos o câncer, eu depois digo-vos mais à frente, que é a água uterina, que é uma água quase transparente, é a água do nascimento, é o início da humanidade, é a memória, o início da memória, nós nascemos, a humanidade nasce em câncer e morre em Capricórnio, do ponto de vista esotérico, não é? Porque é a porta, é o fim, é a terceira terra, a última terra e a primeira água. Temos o escorpião, que é uma água que fogo habita, que tem o fogo do instinto e tem o fogo, portanto há um roxo, há um vermelho no escorpião, tem um fogo, nem sei bem se será roxo, se a gente pensar que o 7º raio não é isto, o escorpião não é o 7º raio, ele tem o poder de renascer para o 7º raio, se calhar o escorpião depois de renascido será o roxo absoluto, antes disso será, não sei, será um roxo com mais castanho, mais acastanhado, assim uma cor mais acastanhada, mais presa à terra, mais ligada à terra. E depois temos
os peixes, em que temos a dualidade, temos ainda um pouco do roxo do escorpião, mais o branco do céu, que é o Neptuno, que chama para a dimensão superior. Portanto, podemos pôr o lilás. Mas isto são cores arbitrárias, não quer dizer que eles tenham que ter estas cores. Eu criei-as para mim assim, lá está, esta é a minha criatividade, só vocês acharem. Por exemplo, o Zé Augusto gosta muito de pôr o touro verde. Eu fico sempre, porque ele é touro e sempre gosta da natureza, para ele o touro é verde. Eu respeito, mas eu sinto o touro castanho, porque o touro é um signo de terra, não é? Mas ele põe o touro verde, pronto, ele gosta assim. Portanto, as pessoas também são livres, para a sua própria interpretação, de porem as cores que entenderem que sintonizam melhor para elas sentirem. Mas como isto tem a ver com os elementos, claro que as cores estão sujeitas aos elementos, não é? Agora, aqui, como digo, no escorpião é que tem que se ver um bocadinho o roxo, porque realmente não é o roxo, não é este roxo de sétimo raio, não pode ser, porque ele ainda está ligado à Terra. Mas depois de regenerado, nós podemos identificá-lo já com esse raio de sabedoria. Bom, vamos então a seguir. Então temos agora, cá está, o triângulo de fogo. Portanto, temos o vermelho para o fogo com as várias tonalidades de vermelho. Portanto, as cores vão ser interpretadas segundo os elementos. Temos o triângulo de terra. Porquê é que a Virgem é uma terra amarela? Porque tem mente. A mente é ar. Ela é o amarelo dos gêmeos com o castanho da terra, dá aquele outro virgem qualquer amarelado. Mas quando a gente pinta a Virgem, a gente já sabe que aquilo é a terra com ar, porque é uma terra mental. E ajuda a interpretar tudo isso, não é? Portanto, e o castanho lá em cima, aquele que será o castanho mais preto, com mais preto, mais escuro. O touro aqui, por exemplo, está igual, mas ele não está correto. Eu, às vezes não tenho as cores todas e ponho um pouco, uma cor qualquer. Qualquer, quer dizer, dentro da energia de terra. Mas, na verdade, este touro devia ser esta terra castanha quente, esta terra castanha mais quente, então o Capricórnio, que é Saturno, que é o tempo, que são os medos de Saturno, será a terra mais escura. Como? Da pedra. Cor de pedra. O que é pedra? Cor de pedra. Cinzento. Cor de pedra, sim, cinzento. Cinzento, não, mas também como é terra, também tem que ter um bocadinho de terra, também tem que ter o castanho, mas é um castanho acinzentado, sim, escuro, mais escuro. Porque tem esse elemento de medo do Saturno. E este será um castanho mais encarniçado, exatamente. E agora vamos para as águas. Temos então para o ar, temos o ar, portanto já vos disse, é os gêmeos, depois é o azul. Este ar aqui é o ar. Há uma coisa engraçada que eu quero chamar a atenção em termos de interpretação. Se alguém tiver gêmeos na casa 7, percebam que esses gêmeos é um gêmeos com emoção, ou seja, só é gêmeos porque é a informação que a pessoa tem que viver, é através da informação, mas a tónica desses gêmeos já é balança. A tónica já tem calor. Digamos que deviam ser uns gêmeos azulados, não é? Eu, por acaso, ponho gêmeos para não fazer mais confusões. Mas é gêmeos. Mas eu sei, quando vejo aqueles gêmeos, que eu estou a ver uns gêmeos com emoção. Estou a ver uns gêmeos que não são só abstratos. Que são gêmeos que já vêm comunicar amorosamente o que é que comunicam pela mente. O que desperta a emoção neles sei lá, uma pessoa que nos ensina coisas que a gente acha que é importante. Portanto, é o plano mental que despoleta a empatia. Mas ele já está lá, já está ali. Portanto, gêmeos de casa 7 já não são nada estes gêmeos de casa 3. Ou seja, os gêmeos só têm esta conotação abstrata quando se encontram na casa 3. Porque os gêmeos, depois da balança, também já não têm que ter esta conotação tão abstrata. Portanto, repare, a astrologia é sempre muito complexa. Não é? E depois temos, então, o aquário lá em cima, que é o tal azulão, que já tem um bocadinho de roxo, que é a cor da noite, do céu da noite, não é? Com as estrelas, não é tão escuro, mas devolve essa noção de consciência cósmica, não é? De algum modo. E agora temos as águas, já disse há bocadinho, portanto temos a água quase, é uma espécie de verde muito clarinha, é uma água, se pudesse haver um verde clarinho, bem, é o que for, um azul clarinho, esverdeado, assim uma coisa. Temos o roxo, temos para o escorpião, o roxo, eu ponho sempre roxo, mas se puderem ponham num roxo mais acastanhado. E temos então o lilás, que é a mistura do roxo com o branco, que são os dois peixes nos peixes. Portanto, quando a gente identifica a cor com o símbolo do signo, obviamente que depois, ao ver a cor, nós estamos automaticamente a ter a intuição do símbolo, não estamos a raciocinar, isto é câncer, estamos a sentir o câncer.
estamos a sentir que aquela água é uma água límpida, é uma água lunar, uma água lunarizada, não é? Então agora vêm os signos, as cores propriamente ditas, como eu as pus aqui. Olha, este escorpião por acaso até está bem. Esta cor é o acastanhado, é o roxo mais acastanhado. Pronto, até está melhor, é este. Portanto, temos então aqui as cores. Portanto, temos Gêmeos, este amarelo, ou outro amarelo mais clarinho, se quiserem, não precisa ser este. A Balança é um azul qualquer clarinho, o azul. Temos o Aquário, que é esta cor intensa, não é? Do Urano. Temos o Câncer, uma cor clarinha. Temos o Escorpião, este roxo acastanhado. E temos os Peixes, que já tem branco, é o branco com o roxo, é o branco. Portanto... Falta os fogos. Como? Falta o fogo. Não, mas é que isto já lá vai. Espera aí, isto vai por partes. Nós temos aqui o ar e a água. E temos aqui, se calhar devíamos ter posto isto ao contrário, começado pelo fogo, pelo carneiro. Portanto, temos os fogos, portanto, temos o carneiro, que é o fogo mais forte, temos o leão, que é um fogo mais amarelo, e temos o sagitário. Esta é que é a cor do sagitário, que é evidente, é a mitra dos cardeais, é muito simples. Os cardeais sabiam, a Igreja sabia isto tudo, depois foi esquecendo, coitada, umas coisas. Mas esta cor mais brilhante, porque esta cor está um bocado baça, mais brilhante, é exatamente aquele rosa-violeta que se encontra nas vestes dos cardeais, que é o dos bispos e dos bispos. Os cardeais é encarnado, olha, sabes mais que eu. Pronto. Então, nos bispos encontra-se este rosa-violeta. E temos, então, portanto, são os três vermelhos. Claro que se vocês quiserem, têm lapisinhos destas cores e entretêm-se a fazer estas nuances todas. Se quiserem pôr tudo vermelho porque é fogo e não tiverem possibilidade de fazer, também não é muito grave. Isso tudo a castanho porque é terra também já é uma simbologia, não é? Agora ela fica mais subtil se a gente a puser assim. Depois temos então o touro, cá está esta desenha do castanhinho quente, temos o Virgem, que é o amarelo, o bege amarelado, e temos o Capricórnio, que é o castanho mais escuro. Portanto, temos aqui as cores como normalmente se devem fazer. E, portanto, quando diz, não sei quem é porque eu estou a dizer isto, Vênus é o gérmen da vida, da forma. Não. É o princípio, vem ao princípio, não é? Portanto, vem ao princípio. Portanto, acabamos aqui outra vez. Portanto, vocês assim já percebem porque é que realmente o elemento Vênus se introduz na cor e porque é que a cor realmente nos ajuda, sem darmos por isso, nos guia na interpretação, impedindo a tendência que temos de saltar para o Mercúrio. Quando se analisam símbolos, o Mercúrio não tem como ser chamado, porque ele reduz o símbolo à sua quadriculação. Ele é quadrado, ele quadricula, não é? Põe tudo nas caixinhas. Portanto, ele não tem como interpretar um símbolo, não tem capacidade. Portanto, mercurionizar, não sei como é que se diz, uma interpretação de um tema astrológico é reduzi-la imediatamente. De resto, olhem para um tema sem ser pintado, é uma coisa fria, abstrata, que não tem vida, aquilo não comunica grande coisa a ninguém, não é? Mas se tiver cor, aí está uma coisa completamente diferente, não é? Portanto, eu penso que a partir de agora vocês não se vão mais esquecer disto. Querem fazer alguma pergunta? Têm alguma dúvida? Não têm? Então, ótimo. E vamos todos agradecer estarmos aqui numa astrologia que nos encaminha, de facto, para uma síntese, para uma visão sintética da vida. E lembrem-se de outra coisa também, que eu também não me canso de dizer, é que Urano está em peixe, não é? Ele vai entrar em carneiro. Mas Urano esteve em peixe estes últimos 7 anos. Ele é o signo de Aquário, ele é o regente de Aquário, que é um signo abstrato, mental. E Neptuno é o regente da água, é o regente dos peixes, está em Aquário. Portanto, essa troca, digamos, de planetas nos signos chama-se, aquilo tem um nome em astrologia que eu já não me lembro, talvez alguém sabe, a disposição mútua, não é? Recessão mútua. Eles estão em recessão mútua, quando o regente de um signo está no outro. Isto significa que já não pode haver mais liberdade. Liberdade liberdade no sentido mental de compreensão da ordem. Não pode haver mais liberdade aquariana sem a introdução do elemento do coração, porque está lá o Neptuno a dizer que liberdade é sinónimo de fraternidade. É o que o Neptuno está a dizer em Aquário.
E em Peixe, o Urano, também não se pode dizer, não se pode mais ser místico e estar a rezar muito, sem ter a mente evoluída, sem ter a compreensão da ordem. O 7º raio é a compreensão da ordem. Sem ter a consciência da magia branca, sem saber como é que as leis funcionam para harmonizarmos. Isto é Aquário. E esta é a onda que vem, é o mundo que vem, é a cultura que vem, é a nova cultura. Portanto, fazer uma astrologia abaixo disto não existe. Ou seja, não responde à exigência do tempo. Portanto, nós não estamos a fazer uma astrologia extraordinária, estamos a fazer a astrologia certa para o tempo. Estamos a fazer a astrologia que esta transição, que este tempo de transição dos Peixes para Aquário pede. A astrologia que pode, de facto, ajudar e encaminhar as pessoas a estruturarem uma nova consciência, uma nova mente, uma nova visão do mundo. Portanto, isto é muito importante. E quando o Urano, quando Júpiter sair agora da estrela, entrar em Carneiro, e o Urano entra em Carneiro com ele, lembrem-se que a nova era já foi anunciada. Ou seja, já não vai mais ser anunciada nenhuma nova era tão cedo. Ela foi anunciada com essa estrela. Agora vem as consequências desse anúncio. Agora vem o início, eu diria, da batalha, porque vai ser uma batalha. Uma batalha entre as novas energias, o novo mundo e o velho mundo. Uma batalha entre a energia cristalizada de uma sociedade saturnina que vai reagir, como dizia o Alan Ockham muito bem, e que vai densificar a sua visão material e a sua resistência a abrir para uma dimensão espiritual e uma necessidade de abrir caminho para uma dimensão que não tem apoio em lado nenhum, porque a sociedade não está dentro da dimensão que está a ser anunciada. Portanto, vai haver muito conflito, vai haver muita confusão. O Plutão vai estar 2012, 13, 14 e 15, 4 anos em quadratura àquele Urano. Quer dizer, pelo menos vai durar 4 anos esta guerra. Até o Urano vencer. Mas as forças da luz e as forças do céu vencem sempre, portanto elas vão vencer. Mas a que preço? Ao preço de um Saturno em balança, que está num signo venusiano, oposto a Urano e a Júpiter, e quadratura a Plutão, a dizer que a sociedade não pode avançar se não houver uma abertura de coração, se não houver, de facto, as corretas relações humanas, como lhe chama o mestre Shvaku. Ora, o mundo não está a viver as corretas relações humanas. E sem isso, todo este projeto não pode avançar. Mas como ele é cósmico, como ele é divino e como ele vai avançar mesmo, quer a humanidade queira, quer não, quer saiba, quer não, depois vêm as consequências de tudo o que não é seguir o projeto. E a Terra é o campo de ação de tudo isso que se vai passar, este planeta. Portanto, pensem no planeta daqui para a frente, pensem em mandar luz à Terra, mandar no 7º raio, energia violeta para a humanidade. Identifiquem-se mais com o 7º raio, que é o raio da síntese, que é o raio do entendimento desta realidade, que é o raio da astrologia, que é o raio das terapias energéticas, que já são terapias de 7º raio, já são terapias que têm a ver com a magia branca, que é o 7º raio. Portanto, sintam que estamos de facto num tempo de transição, e o facto de Portugal estar numa crise imensa que vai ser ainda maior nos próximos tempos, embora as pessoas não tenham essa consciência, mas nós vamos ter que a ter com o tempo, vai-nos fazer lembrar o que está a acontecer. Agora, é preciso também perceber que dentro do que está a acontecer há sempre a saída para a dimensão da ordem, para a dimensão do sentido da vida, para a dimensão daquilo que o céu nos pede como consciência, para a dimensão do projeto humano que vai ascender, porque isto não vai acontecer para a humanidade sucumbir, vai acontecer para a humanidade ascender. Nunca se esqueçam disso. Portanto, desejo um bom 2011, o melhor que seja possível. E a partir daqui todos os outros. Perguntaram-te as cores do planeta, dos planetas no Porto. Perguntaram-me as cores dos planetas. É assim, eu na interpretação, eu ponho, é uma boa pergunta. Na interpretação, eu ponho os planetas pessoais, até Saturno, eu considero até Saturno os planetas pessoais, eles vão tomar a cor do signo onde se encontram.
Portanto, Saturno em Virgem vai ser pintado do amarelo da Virgem, não é? Ou Mercúrio em Virgem, ou Vênus em Virgem, pintado. Portanto, todos os planetas pessoais ganham a cor do signo onde se encontram, porque o signo é mais forte, o signo é que lhes vai dar a qualidade. Os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, é que vão dar a qualidade ao signo. Eles não são dominados pelo signo, eles não são influenciados pelo signo, eles é que vão influenciar o signo. Então eles não mudam de cor. Urano é sempre azulão, porque é sempre a cor do céu, é sempre a cor do aquário. Neptuno é sempre violeta, é sempre a cor dos peixes, não é? Violeta. E Plutão deveria ser ou branco ou preto, consoante, ou preto, meio branco, porque ele é duplo, também dual, consoante o Plutão já está regenerado ou não. Mas como não é possível, tem que se pintar o Plutão de preto ainda para se poder ver, mas um Plutão regenerado, digamos que poderia eventualmente ser pintado de outra maneira. Eu estou a pensar porque há duas formas de pintar, de fazer o Plutão, não é? Portanto, o Plutão com a esfera, quer dizer, com o círculo fechado em cima, com a asa e o círculo, é o Plutão regenerado, não é? Portanto, pode-se pintar a mesma de preto, mas percebe-se que aquele Plutão, quer dizer, nós podemos pintá-lo onde? No nosso tema, quando achamos que ele já regenerou, porque a gente não pode pintar nas pessoas, porque elas estamos todos a trabalhar o Plutão, a verdade é que é isso. E o Plutão não regenerado é preto e identifica-se mais com aquela meia-lua aberta e com a cruz abaixo da meia-lua, não é? Mas eles usam sempre aquele Plutão com o círculo em cima, que é a ascensão do Plutão para a unidade. Como quiserem, passam como quiserem, mas em princípio é mais fácil pintá-lo de preto, pintá-lo de branco não é possível, porque ele depois deixa de se ver, não é? Se ficar branco. Portanto, tem que ser pintado de preto. Agora, o Urano... Como deixou de se ver, Como? ele deixou de se ver, deixou de ser planeta, Sim. astronomicamente. Sim. Deixou de ser planeta, de maneira que está branco. Não, ele deixou de pertencer ao Sistema Solar, não faça as confusões. Ele existe como planeta, ele não pertence ao Sistema Solar. Ele já está numa margem de transição entre o Sistema Solar e a Galáctica. Ele já foi parar, por análise mercuriana, a um ponto que não é este, mas a função dele é rigorosamente a mesma e está a fazê-la da mesma maneira, exatamente, quer ser... Portanto, ele funciona da mesma maneira. Agora, como transpessoal, obviamente. Portanto, ele não toma a cor do signo, é onde eu quero chegar. Pronto. E as casas? As casas como? As casas As casas astrológicas têm todas a cor, também é uma boa pergunta, que corresponde à sua vibração. Ou seja, elas não acompanham o signo. Quer dizer, a casa 3 é sempre pintada de amarelo. Depois pode lá estar o escorpião na 3, não é? Mas ela não é influenciada pelo signo, porque ela tem sempre a mesma simbologia. Portanto, as casas têm sempre a simbologia do zodíaco quando começa no carneiro, não é? Portanto, elas são sempre pintadas, para quem as quer pintar também, com a simbologia do zodíaco carneiro, a começar no carneiro, balança no descendente, câncer no fundo do céu, capricórnio no meio do céu. Portanto, isso é a simbologia das casas. E elas terão sempre essa cor, independentemente do signo que lá se encontre. Não é? Então, imaginando a casa 3, essa casa 3 de amarelo, Sim. se imagine que na casa 3 está o escorpião, pinta-se de roxo. Sim. Imaginemos que o Plutão está na casa 3, é escorpião de preto. Exatamente. Preto é amarelo. Exatamente. E se não estivesse o Plutão na casa 3 em escorpião, se tivesse Urano, ele seria azulão, na casa 3, com o amarelo e com o roxo. Exatamente. Até Júpiter, então, pintava-se de roxo, exatamente. Portanto, se vocês fizerem essa relação, e agora agradeço muito ao Porto, porque senão eu não tinha dito isto, tínhamos esquecido, se vocês fizerem esta relação, vocês automaticamente tiverem isto decorado na vossa memória emocional, porque é a Vênus que decora estas cores, vocês automaticamente têm logo ali uma simbologia esclarecida que não precisam estar a pensar se o Júpiter está na 3 ou está na... De repente vem Júpiter em escorpião na casa 3, percebem que aquela força toda se exprime pela mente inferior. É o escorpião a querer se exprimir pelo abstrato, não é? Portanto, é um escorpião que ainda está muito ligado cá abaixo à energia concreta, não é? Há energia que não é dual, porque até ao câncer não há água, não há sentimento. As energias até ao câncer são o que são, não é? Portanto, o carneiro, o touro e os gêmeos, mas a água começa em câncer. Portanto, as 3 primeiras casas não têm água.
a água começa, onde nós começamos a sentir, e o signo que acumula o sentido das primeiras casas é a casa 4, e depois então, a 5 e a 6 já são a interpretação dos nossos sentimentos, já são casas que têm água, mas as primeiras não. Portanto, portanto, isso tem a ver com a cor. E essas cores, fui eu, como digo, que as inventei, entre aspas, não se inventa nada, claro que elas se calhar foram passadas intuídas, como agora me estava a ser passado que o escorpião não pode ser completamente roxo, tem que ser um roxo acastanhado, porque ele realmente ainda está ligado à terra, mas eu acho que é uma base, eu toda a vida interpretei assim, eu sinto-me muito à vontade de interpretar assim e espero que vocês também. E se quiserem... e agora uma coisa, se quiserem ensinar aos outros a interpretar assim, é um grande favor que me fazem a toda a gente, porque as pessoas pintam sem saber porquê e deveriam perceber porque é que pintam assim.